Olá, muito boa tarde para você. Primeiro plano no ar. Instituto Butantan confirma a eficácia da vacina Coronavac produzida pela chinesa Sinovac. E o Ministério da Saúde confirma a aquisição de 100 milhões de doses da vacina. Praia Limpa, a Prefeitura de João Pessoa e Governo da Paraíba firmam parceria para combater esgotos clandestinos nas praias aqui da capital. E o governo sanciona a lei orçamentária anual com vetos. Orçamento de 13 bilhões de reais. Eleições 2020, não, você não entendeu errado. É que o Ministério Público Eleitoral está investigando candidaturas falsas de mulheres no sertão paraibano. E a gente traz ainda a despedida de Genival Lacerda. Primeiro plano no ar. Depois de muita expectativa, o Instituto Butantan anunciou os resultados dos testes sobre a eficácia da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Os dados foram apresentados ontem, 78% de eficácia para casos leves e moderados, 100% para os casos graves. Vamos entender esses resultados agora. Juliana Teixeira. O Instituto Butantan divulgou que a vacina Coronavac, que é desenvolvida numa parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto, tem a eficácia de 78% para a Covid-19. O que isso pode representar para o estado da Paraíba? A gente vai conversar com o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame. Daniel, já é possível saber detalhes sobre a eficácia dessa vacina? O número de 78% é um número importante porque o que ele significa? A cada 100 pessoas vacinadas, 78 delas não vão fazer nem os sintomas mais leves, não faz tosse, não faz dor de garganta, não faz os incômodos que dá no corpo. Então, isso é o que significa a eficácia de 78%, mas tem um outro dado por trás deste também. 100% das pessoas que foram vacinadas no estudo não precisaram de hospitais depois que contraíram ou eventualmente se expuseram ao vírus. Então, ela é eficaz em 78% das vezes para evitar que você tenha os sintomas leves, mas em 100% das vezes para evitar que você seja hospitalizado, ou seja, tenha os casos moderados e graves da Covid. Essa vacina ela vai chegar à Paraíba, já houve diálogos e acertos em relação ao envio de doses aqui para o estado. Isso já aconteceu, tanto por parte do município quanto pelo governo do estado. Há uma previsão e qual é a quantidade de vacinas que podem chegar aqui? No dia de ontem, o ministro Pazuello assinou e foi publicado no Diário Oficial da União a aquisição de doses da Coronavac. A gente não pode apenas esquecer que é o dia de hoje também que representa o depósito final dos documentos necessários pelo Instituto Butantan para a aprovação emergencial da vacina. Em isso acontecendo, na próxima semana a Anvisa analisa os documentos. Esperamos que até no máximo sexta-feira da semana que vem isso esteja pronto para que na próxima semana o Ministério da Saúde possa começar uma distribuição de vacinas. Então, por isso, não há uma estimativa ainda de quantas doses vão chegar em cada um dos estados, mas quero crer que na próxima semana a gente já deve ter já estimativas do volume de doses que chegarão à Paraíba. Olha, por falar nela, na Coronavac, então vamos a Brasília. A nossa correspondente Fernanda Martinelli fala agora do contrato do Ministério da Saúde para a compra da vacina chinesa, 100 milhões de doses. Fernanda, boa tarde. O Ministério da Saúde anunciou a assinatura do contrato com o Instituto Butantan para adquirir 100 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo produzida pelo órgão em parceria com a farmacêutica Sinovac. O contrato envolve a compra inicial de 46 milhões de unidades, prevendo a possibilidade de renovação com a aquisição de outras 54 milhões de doses posteriormente. Esse modelo foi adotado pela pasta pela falta de orçamento para comercializar na integralidade as 100 milhões de doses necessárias. O Instituto Butantan já anunciou que a vacina tem eficácia de 78%.
Em entrevista coletiva, Pazuello afirmou que a aquisição do lote da Coronavac só foi possível graças a uma medida provisória editada pelo governo federal na última quarta-feira, que autoriza a compra de vacinas mesmo antes do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa da pasta é que sejam disponibilizadas só esse ano 354 milhões de doses, advindas da importação do laboratório AstraZeneca, além das doses produzidas pela Fiocruz, com recursos provenientes do consórcio COVAX Facility. Hoje, nós assinamos com o Butantan, assinado, menos de 24 horas depois da medida provisória, nós assinamos o contrato para a entrega das primeiras 46 milhões de doses até abril e de mais 54 milhões de doses no decorrer do ano, indo a 100 milhões de doses. Além das 254 milhões de doses da AstraZeneca, estamos falando de 46 mais 54. E eu ressalto aqui uma pequena diferença. Da mesma forma que na AstraZeneca eu tenho 2 milhões de doses importadas, que eu estou adiantando, o Butantan já importou 6 milhões de doses prontas da Sinovac chinesa. Também está no contrato. E produzirá 40 milhões no Brasil. Na manhã de hoje, a Anvisa confirmou que recebeu o pedido de registro emergencial da Coronavac no Brasil pelo Instituto Butantan. De acordo com o comunicado, as primeiras 24 horas serão para fazer a triagem do processo e checar se os documentos necessários estão disponíveis. Olha, o Brasil passou, dos 200 mil mortos por Covid-19. 200.498 vidas perdidas, para ser mais exato. No país até ontem, que bateu um recorde diário de mortes, inclusive, conforme dados do CONAS. Nas últimas 24 horas foram registradas no Brasil 1.841 mortes pela Covid-19. Por isso a pressa pela vacina, que todos têm e que todos cobram. Bem, a Paraíba registrou 965 novos casos de Covid-19, 18 mortes. 170.000 pessoas, 170.611 oficialmente já contraíram a doença. A gente tem aí um universo de 129.355 pessoas que conseguiram se recuperar. Nossos mortos aqui no estado, no total, chegam a 3.773. A ocupação de leitos de UTI aqui no estado, UTI adulto, pediátrico, obstétrico, está em 56%. Na região metropolitana de João Pessoa, 57%. Em Campina Grande, 57%. Também no sertão do estado, baixou um pouquinho, 52%. Ainda assim, são índices que pedem bastante atenção e, obviamente, a nossa contribuição em manter o distanciamento social, Olha, tem vários testes, vários tipos de testes de Covid, gente. Inclusive, muita gente tem procurado farmácias para fazer o teste sem levar em conta o tempo de manifestação dos sintomas, que diferem, de um teste para o outro. Isso precisa ser levado em consideração ou pode-se correr o risco, de ter um falso negativo, por exemplo. E aí a Michele Souza mostra para a gente agora como que são feitos esses testes rápidos. Inclusive, ela mesma passou pelo teste. Vamos acompanhar. O mais importante deles é o molecular, conhecido como RT-PCR. É feita uma coleta de suave nasal. Esse período tem que ser preferencialmente entre o 3º e o 8º dia de sintomas. Por quê? Porque nesse período a gente entende que é onde vai estar uma carga viral maior no aparelho respiratório superior, a ponto do SWAB conseguir coletar e o teste realmente ser detectável no laboratório. A sorologia é outra forma de diagnóstico. O biomédico explica que ela pode ser feita de duas formas. Nós vamos ter os testes que são quantitativos e os testes que são qualitativos. O qualitativo, ou seja, aquele que vai dizer se você tem ou não anticorpos e qual a classe de anticorpos, é o famoso teste rápido.
né? Então, ele é feito e é disponível na rede pública, na rede privada, de maneira descentralizada, então nos PSFs, UPAs, até porque a própria ideia, né, por ser um teste rápido, é que ele realmente seja feito de forma remota, para que possa dar ali um resultado para o paciente, tá? E o outro tipo de teste sorológico é o teste quantitativo. Como o próprio nome diz, significa que além de detectar se tem ou não a presença dos anticorpos, ele também vai quantificar, dizer qual a quantidade por ml de sangue que vai estar ali presente do IgM ou do IgG, que são as duas principais classes de anticorpos que a gente lida com esses testes. Dentro da sorologia, o teste mais comum é o teste rápido, que eu vou fazer agora. Com esse teste, que é muito comum nas unidades básicas de saúde da família, a gente é capaz de identificar se você teve um contato anterior com o vírus e se você já adquiriu anticorpos contra a Covid-19. É importante que se diga que essa corrida desenfreada para um teste sorológico positivo não é um passaporte para a imunidade. A pessoa pode fazer esse teste para ir a uma festa, uma viagem, uma visita a um parente idoso, o resultado aparecer que você já tem anticorpos, mas isso não significa que você não pode ser reinfectado, principalmente pelas novas variantes aí do coronavírus que estão surgindo pelo mundo. 10 minutos depois, meu teste rápido indicou que eu não estou com o vírus, nem possuo anticorpos. Mas a sorologia não pode ser considerada como um diagnóstico definitivo. O resultado negativo não descarta um positivo. É preciso usar outros meios de diagnóstico, como exames de imagem. No LACEN da Paraíba são feitas apenas as análises dos PCR escolhidos na rede pública estadual. Para casos suspeitos de reinfecção, o exame é ainda mais complexo. A primeira conduta vai ser também encaminhar uma alíquota dessa amostra para o nosso laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz, onde lá eles vão fazer uma investigação ainda mais profunda, que é o sequenciamento genético daquela amostra, que de fato vai constatar, primeiro ponto, se ali tem uma linhagem diferente do vírus, para que a gente possa classificar isso como uma reinfecção. Pois é, exames de imagem aí para ver se também há algum comprometimento do pulmão, né? Já que a Covid-19 ataca também, né, pulmões e dificulta bastante essa capacidade respiratória da gente. Olha, mesmo com a pandemia, as aulas particulares, elas mudaram ambientes para receber os alunos na volta às aulas aqui na capital, né? O período letivo de 2021. Já as escolas da rede pública, essas vão permanecer com aulas remotas, ainda se estuda a possibilidade da implantação do ensino híbrido. A abertura de matrículas na rede pública de ensino será com inovação tecnológica. A secretária de Educação de João Pessoa, América Castro, disse que é preciso evitar aglomeração na porta das unidades, que voltam às aulas em fevereiro, ainda com aulas online. A gente vai fazer a retomada das aulas da maneira que vinha sendo realizado o ano passado, não é? No dia 8 de fevereiro. E a gente vai começando, vai conversando com a comunidade, vai escutando os comitês que estão ajudando nesse processo dessa pandemia, para a gente ver como gradativamente a gente vai implantando um ensino híbrido, que é aquele que uma parte é física e a outra é remota, para a gente ver como é que vai implantar isso gradativamente. Enquanto isso, a rede privada se prepara para um retorno presencial. A Paraíba possui 730 escolas privadas, quase 200 são na capital. De acordo com o Sindicato das Escolas Privadas, pelo menos 30 delas entraram com ações individuais para o retorno das atividades presenciais. E foram atendidas, algumas terminaram o ano de 2020 já dessa maneira. Agora, o sindicato aguarda a concessão de uma liminar numa ação coletiva, que vai beneficiar todos os estabelecimentos de ensino. Para o advogado do sindicato, é seguro voltar às aulas presenciais. A escola ela está preparada, tem todo um protocolo que é seguido, que vai desde a utilização de álcool 70%, reforço na limpeza, sanitização, distanciamento, uso de máscaras, para que haja esse retorno seguro. Laura Lima é diretora de escola. Ela mostra alguns cuidados com a sinalização nas cadeiras, os avisos nas paredes, álcool em gel
e as torneiras dos bebedouros, que foram trocadas para permitir apenas o uso enchendo copos ou garrafinhas. Vai ter uma readequação dos alunos ao ambiente escolar. A gente não vai usar, por enquanto, a quadra, né, o ginásio poliesportivo e o parque, né? Esse ambiente a gente, por enquanto, não vai ser utilizado, porque é onde os alunos se aglomeram. Em sala de aula a gente ainda consegue ter um controle melhor e tentar promover que o vírus ele não se alastre mais ainda. Olha, as matrículas dos alunos novatos na rede pública começam segunda-feira, tá? Já os alunos veteranos, para estes, as matrículas são feitas automaticamente, podem também ser confirmadas pelos pais de forma presencial ou pela internet. Pela internet, inclusive, foi o que nos informou a nova secretária de Educação, América. Agora, em contato com a assessoria de comunicação, essa informação ela foi desmentida. A assessoria diz que a confirmação da matrícula só presencialmente, tá? A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado, lançou na manhã de hoje, na orla de Manaíra, o projeto Praia Limpa. A iniciativa é promover, tem esse objetivo de promover consciência ambiental na população. E um convênio entre Estado e município foi assinado para a realização de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana na capital. As ligações clandestinas de esgotos, que são despejados, que despejam dejetos no mar, devem ser identificadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela CAGEPA para que os problemas sejam solucionados definitivamente, já que esse é de fato um problema sério, um problema antigo. E aí, durante a ação, foram identificadas, inclusive, 5 ligações clandestinas. O governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena falaram da importância dessa ação para manter as nossas praias limpas. A legislação ambiental já é muito clara. Existe uma legislação ambiental que determina não só o grau, como também os valores que serão aplicados de multas, caso o cidadão insista naquela ação. O que nós estamos fazendo agora é uma medida preventiva. Nós queremos iniciar um processo com uma ação educativa, esclarecendo as pessoas como funciona, mostrando às pessoas que na cidade você tem 2 redes, uma de drenagem pluvial e outra de esgotamento sanitário, que não pode de forma nenhuma ser utilizadas de forma trocada, porque gera problemas ou de transbordamento de PVs quando chove, ou ao mesmo tempo poluição de áreas de lançamento, como é o caso das praias. Esse é um projeto de parceria entre o governo do estado, através da CAGEPA, da SUDEMA, com a prefeitura, com os seus órgãos competentes para essa ação. Isso é a verificação e a troca de informação e o uso da tecnologia que o governo do estado tem na CAGEPA, de, através de um robô, poder entrar nas galerias pluviais, como ele já faz no esgoto, para identificarmos se há contribuição clandestina, quer seja nas galerias pluviais ligação de esgoto ou ligação de drenagem na rede de esgoto. Então isso é fundamental, porque nós notificamos os proprietários responsáveis por isso e já de forma concreta, hoje, a Secretaria de Infraestrutura do município já vai fechar 6 contribuições clandestinas dessa, no sentido de mostrar de uma forma concreta a ação dessa parceria. Tá aí. E olha, o governador João Azevedo sancionou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para o exercício 2021, orçamento de 13 bilhões e 300 milhões de reais. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Juliana Teixeira. Joana Brito está em casa. Ju Teixeira, todos os dias aqui comigo. Ju, fala pra gente, como é que vai ser a distribuição dessa receita, né? Uma receita que está vinculada, inclusive, ao orçamento impositivo e que cria ali a obrigação de fazer por parte do governo. Boa tarde, Ju. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o orçamento, o texto da LOA foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado e traz aí o total de despesas, para o governador João Azevedo durante o ano de 2021. E dessas despesas, as que mais chamam a atenção são as para o pagamento aí dos 12º dos poderes. E entre esses poderes, o Poder Judiciário é o que abocanha a maior parte do orçamento, com 682 milhões de reais para serem pagos ao longo do ano.
O Poder Legislativo, que tem aí a Assembleia Legislativa da Paraíba, vem em segundo com 312 milhões de reais. O Ministério Público em seguida com mais de 200 milhões de reais. O Tribunal de Contas com despesas que passam de 140 milhões. E a Defensoria Pública aparece aí em último com pouco mais de 83 milhões de reais no orçamento para pagamento entre esses poderes. Rejane, esse é o primeiro ano que o governador João Azevedo vai ter que implantar e respeitar as emendas impositivas. São mais de 40 milhões de reais para os 36 deputados estaduais aqui do estado da Paraíba. Cada um vai ter mais de R$1 milhão para destinar, ou seja, eles criam as emendas, né, para destinar parte desses orçamentos para as regiões que eles acham mais interessantes, né, e que eles acreditam que tenham mais necessidade. Agora, dessas emendas que foram apresentadas, né, o governador João Azevedo vetou 10, entre elas algumas emendas para a área de saúde e também educação. Na educação, ele vetou a construção de um campus da UEPB na região do Vale do Piancó. E na saúde foi vetada a construção de um hospital na cidade de Pocinhos. O governador justificou que os moradores aí da cidade de Pocinhos podem se deslocar para serem atendidos em hospitais regionais mais próximos, como o de Campina Grande. E lembrou o incremento aí de 128 leitos em hospitais no município. Os deputados, né, usam aí essas emendas impositivas para garantir recursos para as suas bases, principalmente. E é um mecanismo importante, principalmente que a gente está aí chegando próximo a mais um ano de eleição. Por isso, tanto interesse, né? E é importante que cada deputado tenha, sim, a sua representatividade garantida por meio desse orçamento, que esse ano deve ser, sim, implementado. Ainda falando em Assembleia Legislativa da Paraíba, né, parte da comissão, a base aí que faz oposição a João Azevedo se reuniu ontem na tentativa de conversar com o presidente da casa, Adriano Galdino, para que as sessões voltem a acontecer presencialmente na casa. O líder da oposição, o deputado Cabos Gilberto, do PSL, quer que a parte dos parlamentares retornem aí às sessões presenciais na casa e os parlamentares que não têm condições, algum problema de saúde ou comorbidade, possam participar virtualmente das sessões. A gente sabe que as sessões e a presença dos deputados ali na Assembleia é também um mecanismo de comunicação importante dos parlamentares com os eleitores, né, Rejane? É justo, não, que o Cabo Gilberto está defendendo, afinal de contas, eles ficam dentro de um plenário fechado, grande, porque foi ampliado, e dá para manter o controle ali, né, o devido controle sanitário. Ô Ju, mudando de assunto, foi empossada ontem, né, a nova diretoria da Federação das Associações dos Municípios, que é a FAMUP, Jorge Coelho, que foi reconduzido, né, ao cargo. E aí, Ju, existem prioridades? Qual a prioridade do Jorge Coelho para essa nova gestão? Lembrando, Ju, que a FAMUP tem defendido pautas municipalistas importantes e uma delas aprovada recentemente, né, pelo Congresso, sancionada, que foi o novo Fundeb, que garantiu aí uma distribuição de recursos mais justa para municípios, né? Esse é um exemplo dessa pauta municipalista. E agora, qual é a prioridade? Pois é, continuar fortalecendo o municipalismo, né? Jorge Coelho, ontem, durante a posse, ele lembrou, né, das dificuldades enfrentadas pelos municípios que têm aí arcado com quedas e mais quedas no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Mas disse que, para esse ano de 2021, deve ampliar aí a participação dos municípios na FAMUP. Hoje, são 190 municípios, a gente tem 223 cidades aqui no estado e Jorge Coelho diz que quer chegar a todas elas. Vamos ouvir. O maior desafio esse ano é a questão financeira. Nós estamos pós-pandemia. A economia ficou paralisada bastante tempo no ano de 2020. Isso vai ser refletido no ano de 2021. Vamos tentar, de alguma forma, retomar a vida normal, a economia e também a condição de transferência de recursos do governo federal.
Foi isso aí, Rejane. Melhorar a economia dos municípios, né, e também ampliar as bases aí da FAMUP, que tem levado a Brasília com frequência as necessidades de todos os municípios. Rejane. Joia, vamos acompanhando, né, as pautas dos municípios extremamente importantes, porque as pessoas vivem nos municípios, portanto, né, os municípios precisam, de fato, de recursos para poder tocar serviços básicos, inclusive fazer investimentos. Obrigada, Ju. Valeu, Rejane. Até já. Até. Olha, mudando um pouco já, né, de assunto, agora vamos fazer o seguinte, vou para o intervalo, já a gente vai falar da despedida, né, do Genival Lacerda, seu Vavá, ele que morreu com complicações da Covid-19 e foi enterrado ontem em Campina Grande, terra natal de Genival. Volto já já. De volta com o primeiro plano, eu vou voltar a falar com ela, Juliana Teixeira, porque 2020 passou, pelo menos no calendário, né? A impressão que dá, Ju, é que a gente está vivendo no 2020.2, né? Porque ainda tem muito negacionismo, fake news, notícia de corrupção. E tem agora, né, uma delas envolvendo as eleições municipais e que diz respeito à candidatura falsa de mulheres no sertão do estado, né? Pois é, Rejane. Ano novo, problemas antigos, né? A gente vê isso daí. O caso aconteceu na cidade de Nazarezinho, onde o Ministério Público Eleitoral está investigando aí uma candidatura do Cidadania, que publicou aí uma lista, né, de 9 candidatos. Desses 9 candidatos, 6 homens e 3 mulheres, estaria aí atendendo ao que diz a lei, ou seja, os 30% reservados a candidaturas femininas. No entanto, nenhuma dessas 3 mulheres que foram registradas pelo partido fez nenhum tipo de campanha eleitoral, com santinhos, publicações ou nenhum tipo de evento de campanha para poder solidificar aí essa candidatura. Então, o Ministério Público está investigando aí o abuso de poder, né? O Cidadania colocou 9 nomes, né? E essas 3 mulheres não fizeram nenhum tipo de campanha política, né, Rejane? Uma prática que, infelizmente, é feita em muitos municípios, né? Colocam-se os nomes de mulheres só para garantir aí os 30% previstos em lei. Mas, no entanto, essas mulheres não chegam nem a computar um voto durante o dia da votação, Rejane. Infelizmente, ou seja, não basta só a lei, a gente precisa realmente de uma consciência que passa pela questão da educação, mas principalmente acho que passa por uma reforma também partidária, né? Os partidos acabam sendo extremamente antidemocráticos e é o que a gente tem para hoje, infelizmente. Ju, obrigada, beijo. Valeu, bom fim de semana. Bom fim de semana, adorei a máscara amarela. Olha, vamos falar agora, né, da despedida a Genival Lacerda. Ele foi enterrado ontem no cemitério do Monte Santo, em Campina Grande. O corpo do cantor e compositor Genival Lacerda, né, que foi trazido do Recife, onde ele estava internado, mais de um mês internado. Genival Lacerda, que morreu aos 89 anos em decorrência de complicações da Covid-19. Seu Vavá, né, como também gostava de ser chamado, nasceu em 5 de abril de 1931, se mudou para o Recife na década de 50, onde começou a carreira. E aí você acompanha as imagens das homenagens que marcaram a despedida de Genival, dentre elas o trio de forró aí, Pé de Serra, que tocava músicas do Genival Lacerda, né? Muito embora estejamos numa pandemia e a aglomeração seja proibida, acaba que, por ser o Genival também um símbolo, um ícone, um ídolo da música, acaba atraindo pessoas também que admiravam o trabalho dele. E olha só, ontem na Assembleia Legislativa, o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, apresentou um projeto que torna 2021 um ano cultural, né? Em homenagem, ano cultural de Genival, uma homenagem ao paraibano Genival Lacerda aí, conhecido também como o Rei da Munganga, né? Falta ser aprovada. A apresentação foi feita, vamos ver como é que isso vai ser recebido pela casa. Dito isso,
Né? Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar segunda-feira, porque fim de semana chegou, então sextou. Bom fim de semana, até segunda e por favor se cuide. Tchau.